Esse dado que a gente apresenta aqui, ele tem origem nos ensaios cooperativos aí da rede de ensaios cooperativos da Embrapa e mostram para nós que as duas principais misturas, né, as duas primeiras misturas que foram lançadas no mercado por volta aí de 2003, né, e o comportamento delas em termos de controle do ano da safra de 2009 até a safra 13/14. Então, praticamente até a safra 11/12, 12/13, a gente nota um pequeno decréscimo, né, de controle, né, praticamente relacionado às variações de eficácia no campo. Porém, a partir da safra 12 e 13, ambas essas misturas apresentam um decréscimo aí de praticamente uma média de 50% aos valores que eles apresentavam, né, lá em 2009. Então isso chamou um pouco a atenção, né, não só do produtor, mas de toda a pesquisa de maneira geral, em entender um pouquinho mais o que acontecia ou o que acontece para que esse comportamento seja expresso então, né, no campo. Aí vem as questões, né, mas por que ocorre, quais são os fatores que estão ligados, né, a esse tipo, né, de comportamento? Bom, o primeiro grande ponto, né, no que diz respeito à ferrugem da soja, né, a Phacopsora pachyrhizae, é que nós estamos mexendo com um organismo vivo, que o tempo todo, né, assim como toda a natureza, tenta se adaptar a todas aquelas condições adversas a que é submetido durante, né, o ano ou durante todos esses anos. E aí no tocante ao cenário de resistência, né, dos dois principais grupos químicos usados na ferrugem da soja até o atual momento, que são o grupo dos triazóis e que são o grupo das estrubirulinas, até o final aí do ano passado, a discussão basicamente ficava em torno dos triazóis, né? Então, né, a dinâmica dessa perda de sensibilidade, né, dos triazóis, ela funciona de maneira progressiva. Então nota-se ao longo do tempo um decréscimo de eficácia até o ponto que haja a estabilização, né, e não a perda total, né, do controle. E com a questão, né, do não uso desses grupos químicos de triazóis que sofrem naquele momento, há até um retorno da população à sua sensibilidade original. Problemas relacionados aos triazóis, a gente pode citar a questão do uso do flutriafol, né, na ferrugem da soja, logo que ela chegou ao Brasil, 2002, 2003, né, e também os problemas relacionados ao uso do tebuconazole isolado, né, praticamente de 2004 até 2006, onde em 2006 praticamente o tebuconazole apresentava problemas graves aí, né, sérios, né, de baixa eficácia no controle da ferrugem. Então todos esses mecanismos dos triazóis era o que se discutia no momento. Então a gente acredita que até aqui a safra 11/12, 12/13, toda essa diferença de performance ela poderia estar ligada então ao grupo dos triazóis. No entanto, no final do ano passado, entra em discussão uma nova ótica a respeito da resistência da ferrugem das sojas estrubirulinas. Então, praticamente discutia-se apenas a mutação, né, G143A, que é a substituição da guanina pela alanina na posição 143, lá na sequência da proteína do citocromo B, né, que é o local onde de fato agem as estrubirulinas. E essa mutação, quando ela existia, né, quando ela era presente, simplesmente essa população de fungos não se existia, visto que devido a um mecanismo do intron na sequência não terminava essa codificação. Então, geneticamente era impossível de se ter a resistência total, né, das estrubirulinas, da população da ferrugem às estrubirulinas. Esse foi o cenário então que perdurou até o final de 2014. No entanto, entram em cena duas outras mutações que foram levantadas, que existem, né, em vários gêneros de fungos fitopatogênicos, inclusive, né, as ferrugens, que são
A G137R, nesse momento essa mutação ela não foi detectada ainda, né, na ferrugem, ela só existe em manchas foliares de trigo, né, pirenófora. E a F129L, que é a substituição aqui da fenilalanina pela leucina na posição 129 da proteína do citocromo B. Então essa mutação sim, ela foi detectada aí em mais de 90%, né, da população, né, das amostras de ferrugem que foram analisadas até então. Então essa mutação já é uma realidade hoje na maioria das áreas de produção de soja do país. E tanto essa mutação, a 129, quanto a 137, elas dão, né, não um caráter de resistência total, como é o que aconteceria com a 143A, mas sim um caráter de redução de sensibilidade ao grupo das estrobirulinas. Então essa é a principal mudança nesse momento, e isso daqui, né, o estabelecimento dessa população, então a partir do momento que nós deixamos de ter os indivíduos da nossa população de ferrugem predominantemente, né, sensíveis à estrobilurina, e ao longo do tempo nós passamos até a predominância, né, da população que tem essa mutação 129L, é o que a gente acredita que tem justificado esse decréscimo, né, de eficácia das misturas. Então não só o triazol passa a sofrer com a perda de sensibilidade, mas também o grupo das estrobirulinas. Então essa é a principal mudança, né, e é sobre esse cenário que nós vamos ter que, né, definir as estratégias que vão ser tomadas daqui para frente, para que a gente possa então recuperar a eficácia, né, desses grupos químicos que nesse momento ainda são extremamente importantes para o controle de ferrugem da soja.